santo e maravilhoso, aleluia. Diga graças a Deus, amém. Você que trouxe Bíblia Sagrada e gostaria de acompanhar o primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 7 e o versículo de número 1. Eu creio que todos conhecem esse texto, amém? Gênesis capítulo 7 e o versículo de número 1. Ouça. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Diga comigo: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, Senhor, uma vez mais. É pela tua misericórdia que aqui estamos. Espírito Santo, o direcionamento é seu. Estamos aqui, meu Pai, por um pouco de tempo. Espírito Santo, conduz, Pai, porque nada sou menos do que um cão perdido no deserto, menos do que um grão de areia jogado no oceano. Então fala aos nossos corações nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Você que crê diz amém, e podeis assentar. Aleluia. Quero dizer que todos que aqui estão conhecem a respeito deste homem, o qual citamos nesta noite, este homem chamado Noé. Todos nós sabemos a respeito deste homem. Então alguém pode dizer: pastor, se sabemos a respeito desse homem, por que esta mensagem? Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: a arca da misericórdia. Diga mais uma vez: a arca da misericórdia. Amém? Queridos, é bem verdade que estamos convidados para um banquete espiritual, para comermos e bebermos do corpo e do sangue do Senhor. E o texto qual nós estamos imbuídos e intitulamos nessa noite a arca da misericórdia. Olhando desde o princípio da palavra de Deus, nós encontramos o Deus Todo-Poderoso, o qual nós cremos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia diz que o Senhor, então, através da sua palavra, Ele criou todas as coisas. E assim foi primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. E a Bíblia diz que o homem, ele não criou com a sua palavra, mas ele veio especialmente, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, e chegou diante da argila e moldou um boneco de barro, preparou aquele boneco e soprou fôlego de vida sobre aquele boneco, e tornou-se esse alma vivente. O homem, ele foi então criado pelo próprio Deus. Quando o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que isso ia muito bem, a terra ia muito bem, até o capítulo de número 5. Quando começamos a adentrar o capítulo de número 6 do livro o qual nós estamos imbuídos, nós encontramos uma corrupção. A Bíblia diz que o gênero humano estava corrompido.
Deus olhava sobre a face da terra, e a terra estava vivendo os seus piores momentos, vivendo os seus dias de lascívia, vivendo os seus dias promíscuos, vivendo os seus dias aonde Deus olhava sobre a face da terra e aquilo lhe cheirava mal. Nada mais era bom para o Senhor. E eu fico imaginando e quero conjecturar contigo nessa noite, quando Deus disse: façamos o homem a imagem e a semelhança. Então Deus não estava ali fazendo qualquer coisa. Deus estava fazendo algo muito bom, criando o homem imagem e semelhança. Mas um pouquinho mais adiante, nós encontramos esse mesmo Deus que criara o homem imagem e semelhança, a ponto ele de destruir aquilo que ele tinha criado, de dizer a ele, a si mesmo: eu quero destruir a raça humana. Essa raça não tem me adorado, essa raça não tem me servido. Aumentou-se o pecado sobre a face da terra, a iniquidade foi tomando conta, os problemas foram aumentando, a ponto de o Senhor haver se arrependido de ter criado o homem, aquele que ele disse que era a sua imagem e semelhança. Mas a Bíblia é muito clara: Deus sempre tem prazer naqueles que o buscam. Deus sempre tem prazer naqueles que estão buscando para fazer correto. E os olhos de Deus estão sobre a terra. Aonde estão os olhos de Deus? Sobre o quê? Sobre a terra. E quando Deus dá uma olhada do seu trono de glória, ele encontra na terra um homem. A Bíblia diz que esse homem procurava ser justo. A Bíblia não está dizendo que esse homem não era pecador. Pois bem, a palavra de Deus é muito clara, que todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Então não havia homem que não pecasse, mas havia um homem sobre a face da terra que procurava ser justo, que procurava fazer correto, que procurava a verdade, que procurava a se desviar do mal. Quem era este homem? A Bíblia diz que era Noé. Deus nunca, na sua história ou no contexto bíblico, Deus nunca destruiu o justo com o injusto. Deus sempre fez esta separação. Por isso ele disse que haveria um dia que ele separaria os justos dos profanos, que Deus faria esta separação. E Deus olha sobre a face da terra e encontra esse homem que procurava a caminhar de uma forma diferente dos demais. Aquele homem era Noé. E Deus disse a Noé: Noé, prepara aí uma embarcação, prepara aí, Noé, uma arca, prepara aí um navio, como você queira entender. E quando Deus fala isso para Noé, Noé fica, eu imagino, assustado, porque não haveria chuva sobre a face da terra, nem orvalho se caía sobre a face da terra, a terra não era regada. E Deus disse para ele: Noé, prepara, porque você vai construir a arca da misericórdia, a arca, aquela que vai salvar a tua família, que vai salvar a tua casa. Muitas pessoas não entendem esse contexto que eu estou falando e diz assim: Deus, e se nós abrirmos um leque e sairmos para fora das portas da casa de oração nessa noite e perguntarmos para a sociedade de Francisco Beltrão, eu não tenho dúvida que mais de 90% vai dizer: Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que não quer o mal de ninguém. Verdadeiramente é verdade,
Sabemos que Deus não quer o mal, mas a minha Bíblia, ela é igual à sua. E ela diz que antes de o Senhor ser amor, Ele é um Deus de justiça. A justiça do Senhor não falha. A justiça do Senhor não se aparta. A justiça do Senhor ainda perdura. Porque maior é a justiça do que o amor. Pastor, pode explicar isso? Muito breve eu vou estar fazendo um culto a respeito da justiça e do amor. Nessa noite, preste muita atenção. A Bíblia diz que este homem, ele era justo, procurava ser justo. E ele ouve a palavra de Deus e começa ele a trabalhar. O que ele começou a fazer, que eu falei? A trabalhar. A Bíblia diz que ele começa a trabalhar e construir aquela embarcação. Uma embarcação simples, uma embarcação que nada mais, nada menos do que 150 metros de comprimento, uma embarcação de 25 metros de largura, 15 metros de altura. O trabalho desse homem não durou muito, apenas 120 anos. 120 anos lutando, perseverando, ouvindo aquilo que jamais ele gostaria de ouvir. Mas ele não desanimou, ele continuou perseverante. Por isso Jesus deixou muito claro. Ele disse: eu trabalho e o meu Pai trabalha. Lá em Isaías 64, versículo 4, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus trouxe eu e você aqui nessa noite para nós trabalharmos. Aí eu pergunto: o que é que nós estamos fazendo a respeito do reino? O que é que nós estamos fazendo para salvar a nossa família? Qual é o trabalho que nós estamos tendo em prol das almas, das vidas, das pessoas? A Bíblia diz que Noé, ele estava trabalhando, ouvia aquilo que não devia ouvir. As pessoas zombavam dele, as pessoas riam dele, as pessoas negligenciavam, as pessoas diziam: ele ficou louco, não é justo, não é verdade. Para que fazer isso? Quando você se levanta em busca da tua família, da tua casa, do teu lar, do teu casamento, dos teus filhos, muitas vezes chega alguém e diz: não vale mais a pena lutar, não vale mais a pena perseverar. Muitas pessoas se levantam e vêm para uma corrente de oração, não consegue fazer 3 noites ou 3 tardes na corrente de oração e ela já recua, porque ela é muitas vezes taxada que não está certo, ou muitas vezes dizendo que você ficou fora de si. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que Noé não deu ouvido a ninguém, somente ao Senhor. Preste bem atenção. Só há uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Só há uma diferença. Que diferença é essa, pastor? É eu estar na igreja? Não. É me assentar no banco da casa do Senhor? Não. É pegar o microfone e pregar a palavra? Também não. Então qual é a diferença daquele que serve e aquele que não serve, daquele que está firme e aquele que não está firme? A única diferença que tem na casa do Senhor é aquele que é temente a Deus. O que é temente a Deus? É ter temor do Senhor. Temor do Senhor não é ter medo de Deus. Deus não é assassino, Deus não é alguém que coloca medo. Mas o temor do Senhor é algo diferente. Só separa hoje o cristão daquele que é do mundo, o temor do Senhor. Porque quando nós estamos, ou melhor, quando nós temos o temor do Senhor, nós não estamos preocupados com homens, com pessoas. Nós não estamos preocupados com a religião. Nós estamos preocupados com o Senhor. Quando eu estou sozinho, eu posso fazer aquilo que eu quero, eu posso fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Muitas vezes em 4 paredes se faz o que bem pensa, o que bem quer. Qual é a diferença?
é somente aquele que teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é algo diferente. Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho temor do Senhor. Eu não vou fazer tal situação porque eu tenho temor do Senhor. Eu preciso buscar Deus porque eu tenho temor do Senhor. A diferença do que serve e o que não serve é só uma: é o temor do Senhor. A Bíblia diz que Noé, ele era temente. Vocês ouviram? Eu não disse que Noé não era pecador. Noé tinha pecado como eu e você, mas Noé, ele era temente. Ele buscava fazer a vontade de Deus. Aqui está o segredo de buscar a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Noé, fazendo a vontade de Deus, a misericórdia do Senhor então se manifesta em prol daquele que é fiel ao Senhor. O que é, pastor? A misericórdia. O que é a misericórdia? Nesta manhã, eu e você estava deitado na nossa cama. Cada um de nós estava lá deitado. E sabe por que é que você está aqui nessa noite? Porque a misericórdia do Senhor passou nesta manhã. A misericórdia de Deus passou e levantou o Marinho da cama, a Maria, o André, enfim, todos que aqui estão. Se não é a misericórdia do Senhor, eu e você não estaria aqui nesta noite para adorar e para servir. O que é, pastor? A misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é somente dele. Ela não vem de homem, ela não vem de religião, de placa de igreja. A misericórdia é dele. E quando nós buscamos e nos curvamos e buscamos ser fiel, buscamos andar nos caminhos retos, a misericórdia dele se manifesta. A glória dele se manifesta, a misericórdia dele se manifesta. Então eu e você só estamos aqui nessa noite por causa da misericórdia dele. Tem alguém que quer glorificar ele por causa da misericórdia? A Bíblia diz que Noé prepara a embarcação. Está pronto. Tinha sido zombado, humilhado. E agora chega Deus até Noé. Eu fico imaginando. Preste atenção. Deus chegando para Noé. Aquele que tinha sido humilhado, aquele que tinha sido injuriado, aquele que tinha sido caluniado. Deus disse para ele: Noé, eu sei que tu é pecador, mas eu vi você justo, você procurando fazer certo. Então vai vir o dilúvio, Noé. Você ouviu a minha voz. A embarcação está pronta, Noé. Então entra para dentro da arca. Entra para dentro da embarcação. Porque a embarcação, Noé, ela é a misericórdia. Você não entendeu? Noé, a embarcação é a misericórdia. A Bíblia diz que 3 grupos adentraram para dentro da arca. Que grupo é esse, pastor? O primeiro grupo foi dos animais. Adentraram para dentro da arca. O segundo grupo foi o escolhido. Diga glória a Deus. O primeiro grupo foi os animais. O segundo grupo foi os escolhidos. Só está aqui nessa noite os escolhidos. Quem não é escolhido não está aqui. Quem não é escolhido está do lado de fora. Mas os escolhidos Deus trouxe para cá nessa noite. A Bíblia diz que ainda antes que eu e você fosse formado no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, sabia meu nome e o seu nome, e nos chamou como escolhido. Por isso estava já predestinado, marcado, uma noite como essa, para que você estivesse aqui para adorar e para servir e para glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você é escolhido do Senhor. Você não é escolhido de homens, você não é escolhido de pessoas, você é escolhido pelo próprio Senhor, que resgatou eu e você na cruz do Calvário. Você é o escolhido, e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora. Levanta as mãos, igreja. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai
Primeiro grupo dos animais, segundo os escolhidos, e o terceiro, pastor, os agregados. Glória a Deus. Quem eram os agregados? Eram os filhos, as esposas dos filhos. Quem era? Era a família dele. Olhe para mim, você é escolhido, e por causa de você, pela tua fé, pela tua perseverança, vai entrar dentro da arca da misericórdia, no plano de salvação, ainda aqueles que você corre nas veias do seu próprio sangue. De repente o seu pai, a sua mãe, seu filho, basta você crer. Por isso que é interessante nós ficarmos firmes e vir para a casa do Senhor, debaixo de uma corrente de oração, porque a Bíblia diz que Noé ficou firme, e através da sua fé, através da sua busca, através da sua perseverança, ele disse como Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Paulo estava perseverante, Noé estava perseverante, e basta eu e você ser perseverante, porque Deus quer salvar aqueles que nós amamos também. Se tem alguém da tua família que ainda não está salvo, creia, trabalha, busca, persevera, porque Deus vai salvar os teus. Entrou para dentro os animais, os escolhidos e os agregados. Quanto tempo, pastor? Quase 177 dias ficaram dentro da arca. Eu não vou falar do trabalho. Você imagina o trabalho que deu para Noé. Mas Noé estava perseverante. Noé trabalhava para cuidar dos animais e tudo o que estava lá acontecendo. Não vou entrar nesse assunto. Noé estava perseverante. Quer salvação eterna? Persevera. Quer vida com Jesus? Persevera. A arca da misericórdia. Há dois caminhos. A Bíblia é muito clara. Nós vivemos hoje e temos a escolha de dois caminhos. O caminho do mundo e dos homens é um caminho, e o caminho da misericórdia e de Jesus, o caminho da salvação. Cada um de nós escolhemos. Aquele povo escolheu os prazeres carnais momentâneos que o mundo oferecia naquele momento, naquela época. Mas a Bíblia diz que Noé escolheu o caminho da misericórdia, da salvação, o caminho do trabalho, o caminho da perseverança, o caminho da humildade, o caminho da busca, o caminho de estar diante do Senhor. Qual é o caminho que eu e você escolhemos? Nós temos livre-arbítrio de escolher o caminho que nós queremos. A Bíblia diz que ele escolhe o caminho para ir buscar a salvação sua e da sua família. O caminho está aberto. Podemos ir para o caminho dos homens e do mundo, e podemos ir para o caminho de Jesus e de salvação, misericórdia. Agora olhe para mim. Os dois caminhos vai chegar ao final. E quando chegar ao final dos dois caminhos, porque ninguém vai ficar pelo caminho, todos vão chegar ao final. Pode ser um mais na frente e um mais atrás. Pode ter um espaço de tempo, mas todos vão chegar ao final do caminho. E quando chegar ao final do caminho, lá no final do caminho, há um Deus de justiça. E lá nós vamos ter aquilo que nós escolhemos. Se queremos a condenação eterna ou queremos a coroa da vida eterna. O caminho, igreja, cada um de nós escolhe se queremos salvação eterna ou condenação eterna. Por isso vale a pena trabalhar. Eu falei nesta manhã, desculpe, igreja, muitas vezes as pessoas: eu estou cansado, eu não gosto disso, não vou disso, não faço aquilo. Viu? Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu também trabalho até o dia de hoje. Trabalha, luta, persevera. Porque, pastor, é só mais um pouquinho.
Quanto tempo? Pisca seu olho aí, pisca seu olho. Quanto tempo é, pastor? É o tempo que você está piscando o seu olho, porque a Bíblia diz que o que há de vir virá. Virá fazer o quê? Buscar a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, para levar com Ele. Eu e você fizemos parte da noiva de Cristo, dos salvos, dos escolhidos. Deus trouxe pessoas aqui nessa noite. Fazia muito tempo que você não vinha mais. Ele te trouxe aqui nessa noite porque você é escolhido. Se eu sirvo para dar um conselho, continue mais um pouquinho, não pare, não retroceda, fica firme, vale a pena lutar. É só mais um pouquinho. Nós estamos numa maratona, nós estamos numa corrida, nós estamos numa caminhada, numa perseverança. É só mais um pouquinho, é só mais um instante. O nosso caminho é o caminho de salvação, de Jesus, de vitória. E nós vamos ter um prêmio. Que prêmio é esse? Esse prêmio você não consegue aí do lado de fora. Esse prêmio você não compra. Ele não é de ouro, ele não é de prata. Esse prêmio não é dado por mão de homens, mas a Bíblia diz que o prêmio é a coroa da vida eterna, é a coroa da vitória, é a coroa da vida eterna, para estar todo instante junto com o Senhor. Nada melhor do que isso. Nada adianta o homem ganhar tudo aqui na terra e perder a sua própria alma. Nessa noite tem vitória, tem coroa de vida eterna. Recebe ela nessa noite. Há uma coroa da vida eterna para você. Só mais um pouco e as lágrimas